Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou locutor, produtor, desde 2015 atuando nessa área. Eu quero trazer em pauta hoje um tema importantíssimo. Eu sei que muitos inscritos aqui do canal trabalham, são locutores, são programadores de web rádios, possuem a sua própria web rádio e tem uma coisa que precisa ser abordada: a programação musical no meio web rádio. A minha história com a web rádio é muito interessante. Eu, após sair do Senac, tive a oportunidade de trabalhar numa web rádio de um pessoal que eu conhecia e fiquei 3 anos por lá. Tivemos vários problemas, né? Pela imaturidade, coisas do tipo. A web rádio já perdeu uma grande oportunidade de anúncio, a gente tinha uma quantidade significativa de ouvintes e, apesar da equipe ser pequena, era muito suficiente. Ela sabia o que estava fazendo e acho que foi a imaturidade que trouxe os problemas que permeavam essa web rádio. Mas, porém, o assunto não é esse. O assunto é que, com essa experiência adquirida de web rádio, eu pude entender por que muitas web rádios não conseguem alavancar. Existem algumas estratégias no mercado que você faz para angariar os seus primeiros ouvintes, para fidelizar uma audiência. E uma dessas estratégias, e a mais importantíssima, porque ela não envolve dinheiro, ela envolve criatividade. E também, claro, pode envolver dinheiro se você não tiver a tua criatividade, pois aí você vai precisar de alguém que tenha para trabalhar para você. A linha editorial da tua rádio, envolvendo programação musical, assuntos debatidos, se ela vai trabalhar com informação, e quando não tiver alguém no ar, o que vai acontecer? Você tem que planejar a sua web rádio do começo ao fim. Se você olhar nos rankings das web rádios mais ouvidas do Brasil, você pode entrar em contato com qualquer um desses profissionais e você vai entender que essa rádio tem uma linha editorial. Né? Nem que seja uma linha que não chegue aos 100% da precisão, mas tem uma linha editorial. E o inicial para você criar essa sua linha editorial é a programação musical. Você, na maioria das vezes, não vai estar com pessoas ao vivo na tua web rádio. Então, portanto, você precisa pensar na programação musical e como você vai cativar o ouvinte quando não tiver ninguém no ar. As pessoas pegam as músicas, baixam aí do palco MP3, baixam aí do YouTube com programas ou sei lá mais o que e enviam essas músicas versão clipe pra rádio e não estão nem aí. Né? É um dos pontos mais errados. É o segundo ponto mais errado que eu considero. O primeiro ponto é você não ter ideia de que músicas você vai tocar e de que público você quer atingir com essa programação musical. Você precisa entender que as web rádios e as rádios FMs mais famosas do Brasil, elas são assim, conquistaram seu espaço justamente porque são segmentadas. Você lembra do problema que a Jovem Pan teve numa época que o Tutinha inventou de colocar a programação sertaneja na rádio? Deu uma grande polêmica e não durou um ano e a Jovem Pan voltou aos seus padrões. Não que seja problema, mas a Jovem Pan tinha criado uma marca X. E não é assim que você acaba com uma marca X, né? De programação musical, tanto é que a Jovem Pan fez isso para conseguir certos eventos pelo Brasil, nas filiais, e esses eventos eles conseguiram trazer esses eventos, mas após isso a programação musical foi mudada e a audiência não foi perdida, foi moldada e retomada aos seus moldes normais. E vamos falar de outro caso aqui, Antena 1. Todo mundo conhece a Antena 1. Todo mundo sabe de uma criança, de um moleque de 15 anos que gosta de rádio, até um adulto, um senhor de idade, sabem a programação da Antena 1 e a sua particularidade em músicas e coisa do tipo. E por quê? Porque ela é assim há muito tempo e ela tem um planejamento para ser assim. Então, entenda que o planejamento musical é muito importante. Que público você quer atingir com a sua rádio? Você quer trabalhar com informação? Com jornalismo? E tudo mais? Quando o tempo que você estiver no ar, você vai estar trabalhando com esse ponto de informação? Então, o público que a sua programação musical tem que atingir é um público mais adulto.
é um público mais consumidor de informação, um público com um pouco mais... um público mais culto, digamos assim. E é um público que você vai conseguir alcançar mais facilmente utilizando-se de uma programação musical adulta. E, assim, não importa se seja rock, isso ou aquilo. Aliás, até importa, mas a partir do momento que você lida com uma programação mais adulta, seja voltada ao rock ou a tudo mais, você já vai ter um público que gosta de informação ali, que consome informação. Principalmente nessa adulta contemporânea, que é no ramo de Roxette, Duran Duran, que toca essas músicas mais estilo Alpha FM, certo? Então você vai atingir mais facilmente o público da informação. Você quer uma web rádio voltada ao humor, à galhofa? Você pode trabalhar, quando você não estiver no ar, com a programação musical dessa rádio voltada ao sertanejo. O sertanejo universitário, ele tem letras muito engraçadas, apesar das sofrências e tudo mais. Você também pode colocar uma programação musical jovem. Mas, hoje em dia, para você trabalhar com mais exatidão, a programação musical jovem, ela atinge o público X, sim, que você quer atingir. Mas a programação sertaneja e o humor são mais condizentes e você vai conseguir atingir o público, fidelizar um público muito mais rápido. A programação mais popular. E você fala, por que, Marcos? Você tem algum exemplo disso daí? Isso aí pode ser preconceito da sua parte? Não, isso aqui é algo totalmente técnico. E sim, temos vários exemplos. A Band FM. Você lembra do programa do Diguinho Coruja? A Band FM tem uma programação sertaneja. Você já conseguiu imaginar o Diguinho tocando aquelas músicas mais jovens, tocando aí uma Taylor Swift e coisas do tipo? Então, o programa dele sempre foi mais falado. O Band Coruja da Band FM hoje continua com outras pessoas e tudo mais, mas é um programa bem mais falado e cativa o público como porteiros, costureiras, donas de casa que estão pela madrugada, pessoas com insônia e tudo mais. E a programação musical jovem atinge mais a galera, a molecada, que acompanha o humor, mas ela também tá ligada em outras coisas. E é uma programação que enjoa mais rápido. Você consegue ouvir 3, 4 horas de uma programação sertaneja, mas se você passar de 2 horas ouvindo uma programação jovem, olha, é muito difícil, muito difícil. Esses números aí, tem um mercado mais interessante sobre esses números, eu posso trazê-los em uma próxima ocasião. Mas pense sobre isso, pense na programação musical para você atingir a sua linha editorial. Quer ter programas voltados ao rock? Ok, bacana, muito legal. Preste atenção na Kiss FM. O rock também atinge um público bacana que gosta de humor, mas é um humor um pouquinho... assim, envolvendo galhofa, mas um pouquinho mais requintado, digamos assim. Entrevistas com um pouco mais de cabeça, é um humor mais voltado... é um humor um pouco mais inteligente. Você pode acompanhar a programação da Kiss FM de São Paulo, você vai entender o que eu tô falando. O Bruno Suter tá por lá. Existem alguns programas de humor, de entrevistas... de modo bem interessante, porque a galera do rock é uma galera bem cabeça e eles tentam decifrar as letras e tudo mais, tentar entender o que o autor daquela música quis passar. E o rock, ele atinge partes bem sentimentais, fala sobre coisas assim, sei lá, mais depressivas também. O rock tem a sua linha deprê, a sua linha mais envolvendo o problema pessoal que você pode estar passando e... até em relação ao suicídio, o rock foi o primeiro estilo que começou a falar sobre isso no rádio. Então, é um público um pouco mais requintado, mais cabeça, apesar de também ser bem sentimental, principalmente envolvendo as suas bandas e o que as letras estão dizendo e as críticas que o rock tem, né? Que o rock coloca nas suas músicas. O rock é um estilo muito crítico, é o estilo sempre do contra, né? O Woodstock foi um evento justamente para combater toda aquela situação dos anos 60, do público mais voltado ao conservadorismo, ou qualquer coisa do tipo. Não que o rock tenha problema em si, propriamente dito, com conservadorismo, mas o rock critica absolutamente tudo.
entendeu? E é uma galera bem centrada e com opiniões muito firmes, e você vai ter todo tipo de extremo no rock. Então, o que você quer atingir com a tua rádio? Que público você quer alcançar? A partir disso, a partir dos programas que você vai fazer, até os programas falados, você também tem que pensar na programação musical dessa rádio para você também ter esse público quando você não estiver no ar. Não sei se ficou claro o que eu disse aqui, deixe seu comentário, as suas impressões, e eu posso tentar trazer mais luz a esse tema, e também quero saber o que você pensa sobre isso. Valeu, eu sou o Marcos Vinícius, locutor, produtor, entre em contato. Nós fazemos spots, chamadas para rádio e tudo mais, propagandas não, né? Locução publicitária e tudo mais. 19971518899, Marcos Vini, locutor no Facebook. E até mais.